Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Mas, mais uma vez, cá estamos para uma meditação muito forte, uma palavra que vai mudar a sua vida. Se você colocar em prática tudo que você aprender, não através de mim, mas através da palavra de Deus. Por isso, desde agora, já eu vou pedir com que você procure uma Bíblia e abra ela no livro de Gênesis, no capítulo 13. Nós vamos meditar nesse livro hoje. Algo que vai impactar a sua vida, vai desencadear certas coisas que talvez você não sabe, que tem sido isso que tem impedido de Deus realizar grandes coisas na sua vida. Talvez esse é o problema que você precisa resolver para Deus começar a trazer grandes coisas para a sua vida. Mas antes de começarmos a nossa meditação, primeiro, pega a sua Bíblia. Segundo, abra ela no livro de Gênesis, no capítulo 13. Terceiro, subscreva-se no nosso canal. Coloque um like nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos para que possamos ver que a palavra que nós temos meditado, ela tem trazido algum efeito para a sua vida. Ela tem mudado a sua vida. Precisamos do teu feedback para continuarmos a trabalhar, podermos entender que essa palavra tem dado frutos, acima de tudo. Deus te abençoe. Mas que Deus te abençoe abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Saiba que se você está aqui, Deus tem um plano na tua vida. Deus te trouxe nessa palavra para mudar a tua vida. Então, continue vendo esse vídeo, pega aí a sua Bíblia, subscreva no nosso canal e vamos meditar juntos no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 8. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Contenda é o quê? Problemas, discussões. Eu não quero. Foi o que Abraão falou para Ló. Eu não quero que haja algum tipo de problema entre nós. Continuando. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Logo, já podemos entender aqui que Abraão, ou seja, Abrão, ele estava a valorizar mais o laço que ele tinha com Ló do que os bens materiais. Para ele não era mais importante os bens materiais que eles tinham do que o laço que eles tinham. Existem pessoas que, quando se trata de dinheiro, elas colocam na frente. Quando se trata de trabalho, bens materiais, eles esquecem que existe amigo, que existe família, que existe primo, que existe pai, que existe mãe. A pessoa, ela coloca na frente de tudo o dinheiro. Ela prefere perder pessoas que amam a ela do que perder o dinheiro. Tanto é que nós conhecemos pessoas. Eu tenho a certeza que você já ouviu falar desse tipo de pessoas, que até vendem os seus irmãos, entregam os seus filhos aos bruxos, ao diabo, posso assim dizer,
causa de dinheiro, para poder ter algum tipo de poder financeiro. E nós aprendemos aqui com Abrão que ele não valorizava mais os bens materiais do que a família, diferente de Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Mas vamos ver aqui a diferença entre o comportamento de Ló e o comportamento de Abrão. Vamos juntos aprofundar nessa palavra, para que você possa entender quem você é. Se você é Ló ou você é Abrão. Vamos continuando. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, ou seja, afasta-te de mim. Eu não quero que você continue comigo. Por quê? Porque ele não queria problemas. E se escolheres esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Já podemos entender aqui que Abrão, ele não só quis se afastar para evitar problemas, mas também deu opção a Ló. Para que Ló não entendesse que o seu tio, o seu irmão, quisesse talvez colocá-lo em desvantagem. Porque se vocês forem a perceber aqui, no 7, não é? Diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os dois tinham gado. E aí já havia algum tipo de contenda entre os seus pastores. E Abrão não queria com que ou essa contenda entre os seus pastores pudesse influenciar negativamente na relação dele com o seu irmão, com o seu parente. Então ele logo disse: aparta-te de mim. Se você escolher ir à direita, eu irei à esquerda. Se você escolher ir à esquerda, eu irei à direita. Eu quero que você esteja confortável na escolha que você fizer. Continuando, diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda a terra bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então nós podemos ver aqui que Ló, ele olhou para as campinas de Jordão. Ele viu vantagem. Ele viu vantagem para ele. Se você for a entender, pense comigo, meu amigo, minha amiga. Quantas vezes você foi colocado na desvantagem com alguém que você provavelmente tenha ajudado? Quantas vezes as pessoas que você ajudou, no momento em que tiveram que escolher, elas escolheram o que lhes colocava em vantagem e colocaram você na desvantagem. Colocaram você numa situação, talvez, em que a sua vida ficou em perigo. Eu duvido que você nunca esteve nessa situação, porque eu já estive várias vezes. Mas eu aprendi com isso. Eu aprendi que nem todo mundo deve andar comigo. A
a pergunta que eu faço para você: quem é o seu Ló? Pare e pense. Quem é a pessoa ou a coisa? Porque não só pessoas. Porque também existem coisas que têm te colocado na desvantagem e você não tem se abdicado dessas coisas. Tem coisas que têm impedido de Deus agir na tua vida. Assim como Abrão, Deus não cumpria coisas grandes que tinha para fazer na vida dele, antes dele se separar do seu sobrinho Ló. Quem é o seu Ló? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje. Passe um pouco até o versículo 13. Diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aquele que outrora colocou Abrão na desvantagem foi cair numa terra de pessoas perversas, pessoas más. E eram grandes pecadores contra o Senhor. Eu estou aqui para te dizer, meu amigo, minha amiga, se afaste desse Ló. Talvez o Ló que tenha afastado você de Deus é uma pessoa. Talvez você era uma pessoa de fé. E você está na desvantagem. Porque Deus, desde que essa pessoa entrou na sua vida, Deus não tem sido o mesmo com você. Deus não tem falado com você. Talvez você tenha se perguntado: por que desde que eu estou com essa pessoa, a minha vida ela não anda? Talvez você se faça essa pergunta. Talvez essa pessoa é um namorado, é uma namorada que vive uma vida contrária ao que agrada a Deus. E desde que você se uniu a essa pessoa, a sua vida ela parou, ela ficou totalmente estagnada. Graças a Deus que Abrão, ele entendeu isso. E veja só uma coisa, meu amigo, minha amiga. O que Deus falou com Abrão depois de ele ter se separado de Ló. Veja só, preste bastante atenção ao que Deus falou com Abrão depois da separação dele com seu sobrinho Ló. Abrão diz assim, Deus disse assim, veja a partir do versículo 15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti. É muito forte. E a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja só,
Aquele que antes foi colocado em desvantagem, Deus deu a ele todas aquelas terras. Mas para Deus lhe dar aquelas terras, primeiro ele teve que estar em desvantagem. Muitas vezes as pessoas pensam que estão a te amaldiçoar, ou seja, as pessoas às vezes pensam que estão a colocar você para trás. O que elas não sabem, meu amigo, minha amiga, é que o que eles acham não é o que Deus acha. O que elas pensam não é o que Deus pensa. Então você precisa entender isso. Primeiro, se afastar desse Ló. Porque esse Ló pode ser alguém que entrou na sua vida. E desde que essa pessoa entrou na sua vida, a sua vida ficou totalmente amarrada. Talvez não é alguém, mas talvez seja um hábito. Talvez o Ló na sua vida é um hábito que você criou. E que desde que você começou a fazer tal coisa, a tua vida ela parou. A tua vida ela ficou estagnada. Eu tenho uma palavra para te dizer: afasta-te desse Ló. Quando você se afastar desse Ló, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus tem uma bênção grandiosa na mão dele, que ele não libera porque você se apegou a alguma coisa. É impossível você receber algo enquanto você estiver com as mãos ocupadas, meu amigo, minha amiga. Para você poder receber alguma coisa, você precisa estar de mãos vazias. Você precisa estar pronto para receber. Mas talvez você até agora não recebeu, porque as tuas mãos, elas estão cheias de vícios, de pecado, de coisas e pessoas que impedem de você receber a promessa de Deus. E você reclama, você muitas vezes, talvez você culpa a Deus. Ah não, Deus não muda a minha vida, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Deus não tem como entregar-te alguma coisa enquanto as tuas mãos estão ocupadas. Para você, meu amigo, minha amiga, receber alguma coisa de Deus, primeiro você precisa largar. Assim como Abraão largou o sobrinho dele, Ló, você precisa largar o teu Ló. Você precisa parar de ir aos curandeiros. Você precisa parar de ir aos maziones. Você precisa parar de ir ao cemitério, achar que e chegar lá, começar a invocar pessoas que já não existem. Vai abençoar, vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a tua vida. Se o teu pai e a tua mãe, quando estavam vivos, eles não mudaram a tua vida, você acha que eles vão mudar depois de mortos? Você acha? Talvez o seu Ló é exatamente isso. Pare de ir ao cemitério. Pare de ir lá na casa daquela vovó. Aquela vovó não vai trazer o seu casamento de volta. Aquela vovó não vai trazer o seu parceiro de volta, a sua parceira. Aquela vovó não vai trazer o seu emprego de volta, muito menos o teu falecido pai ou a tua falecida mãe. Talvez você, meu amigo, minha amiga, hoje você tenha conquistado coisas maiores do que os teus pais. O que o teu pai não conseguiu conquistar, talvez você conquistou 5, 10, 15 vezes mais. E é lá onde você vai para pedir. Como você vai pedir
a alguém coisas que ela mesmo não teve. Pense, meu amigo. Largue esse ló. Deixe para trás esse ló. Você precisa largar esse ló das suas mãos. E ficar com as mãos prontas para receber. Não se apegue a coisas pequenas, enquanto Deus tem coisas grandes para a sua vida. Veja só o que Deus fez com Abraão, depois dele ter largado Ló. Então você precisa entender isso. Você precisa entender de uma vez por todas, meu amigo, minha amiga, que para Deus mudar a sua vida, você precisa largar isso aí. Talvez o que você precisa largar eu não tenha falado aqui. Mas nesse exato momento Deus fala na sua consciência. Larga isso. Esse vício aí, larga. Larga esse vício. Larga essa amante. Pare. Você já prestou atenção que desde que essa amante entrou na sua vida, a sua vida ela não é mais a mesma? Você já parou para pensar nisso? Desde que você começou a trair a sua esposa, começou a trair o seu marido, a sua vida ela não é mais a mesma? Por que você se apega a esse Ló? É para isso que você pediu bênçãos a Deus? E Deus te faz a seguinte questão. Como Ele vai te dar coisas grandes se coisas pequenas deixam você distraído? Pense. Como é que Deus vai te dar coisas grandes se coisas bem pequenas te fazem você não dormir mais em casa? Te fazem você ter uma lista infinita de amigos? Se desde que Deus abriu essa portinha aí, você começou a se achar empoderada, você começou a dizer, eu sou dona de mim mesmo, eu sou dono de mim mesmo. Desde que você, mulher, começou a trabalhar, a pegar dinheiro, você não respeita mais o seu marido. O seu Ló talvez é esse trabalho. Larga ele. Eu te digo, no dia em que você perder o seu casamento, você vai entender que nenhum dinheiro no mundo é mais importante que o seu casamento. No dia em que você perder esse dinheiro, esse emprego, que te tira tempo para Deus, te tira tempo para a tua família, esse dinheiro, esse emprego, que é o seu Ló, você vai entender que nenhum dinheiro no mundo é mais importante que o seu filho, é mais importante que o seu marido, que a sua filha. Deus permitiu você ouvir essa palavra para você não aprender com os seus próprios erros. Porque quando Deus permitir com que você perca, pode ser tarde demais. E talvez você vai sofrer. Deus te mandou ouvir essa palavra para evitar esse sofrimento. Por hoje é tudo. Essa amizade aí, essa amizade que te coloca sempre na desvantagem, quando se trata de dinheiro, te deixam para trás.
esses teus sócios, que são capazes de te meter na cadeia por causa de dinheiro. Larga eles. Confia em Deus. Espera nele. Se daqui a pouco esses que têm mais dinheiro que tu não estarão batendo a porta da tua casa, da tua empresa para pedir um emprego. Mas você pensa que eles são melhores do que tu, porque você tem essa dependência emocional. Deus tem coisas grandes, mas uma coisa que Ele quer que a tua dependência esteja totalmente nas mãos dEle. Esteja totalmente nele. É isso que Deus quer que você faça. Antes que você faça isso, Deus não tem como, porque as tuas mãos estão ocupadas. Você precisa largar para poder estar de mãos vazias, para poder receber. Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem, essa palavra, mude sua vida. Em nome de Jesus. Amém.